いつまでもDon Manuel Cuña Pité a presentarse como candidato da CDU a presidir a Cámara Municipal de Chaves. Desde cando a pretende? Quer dizer, desde que vivo em Chaves, praticamente no sentido em que eu sempre estive envolvido, de uma forma com mais destaque ou menos destaque, nas eleições autárquicas em Chaves. É verdade que em 2001, quando voltei a viver em Chaves, fui cabeça de lista à Assembleia Municipal, e é verdade que em 2005, 2009, 2013 e agora em 2017 sou candidato cabeça de lista à Câmara Municipal pela CDU. Portanto, posso dizer que o projeto em que eu estou envolvido mais diretamente desde 2001. Ideas definidas, conceitos claros, mas como lograría concretizá-los en reais? Por exemplo, ten preocupación por a despoboación juvenil? Esse problema tem vários componentes. Desde logo, há um componente que é económico. Se não houver emprego e se não houver emprego minimamente qualificado, a população jovem, que numa percentagem razoável já sai para estudar fora do concelho, muitas vezes fora da região, dificilmente retorna, porque depois a existência de emprego qualificado é muito baixa. É um aspecto adicional que tem a ver com as expectativas das pessoas que cá estão, das pessoas em idade fértil, de terem condições económicas, de estabilidade de trabalho, de direito de trabalho, para poderem ter filhos. Quer dizer, nós, se olharmos para o futuro e vemos um futuro negro em termos de perspectivas de emprego e vemos um futuro com empregos sem direitos, não é fácil que queiramos ou que consigamos constituir uma família. O rural é um factor importante, ou um deles, para o desenvolvimento económico do concello? É indiscutível que o concello de Chaves é um concello com um componente rural muito grande e que tem sido muito desaproveitado. Pero de quem tem a culpa de tudo isto? Vamos ver, as culpas são diversas. Há desde logo há culpas das políticas da União Europeia de desincentivo às produções locais nacionais, que são abafadas e esmagadas pela circulação de bens que vêm de outros países. Produtos agrícolas que não têm a qualidade genuína que têm os nossos produtos, mas que comercialmente são muito mais apetecíveis. É resultante de políticas nacionais muito condicionadas pelas políticas europeias que criam essa situação. Mas também é verdade que na região, e há aqui um papel que a autarquia pode desempenhar, nós defendemos sempre, que é permitir a criação de uma agroindústria ligada à produção agrícola e à pecuária, que permita, através da transformação dos produtos e não da simples produção, um estímulo forte à economia local e à agricultura. E até aparecemos com uma proposta de livre emparcelamento da pequena propriedade rural, chamando a atenção que é livre, ou seja, a Câmara incentivar, a Câmara disponibilizar técnicos, disponibilizar conhecimentos que permitam, nas povoações em que os seus munícipes o queiram, fazer o emparcelamento dos terrenos que permita dimensão para uma produção mais mecanizada e mais rentável do ponto de vista dos donos dos terrenos. O essencial é o desenvolvimento económico e é a capacidade que a autarquia tem de estimular o desenvolvimento económico. Rotundo fracasso da gestão do PSD. Como é, em termos esclarecedores, essa afirmação? O mercado abastecedor, a plataforma logística, foram projetos que não foram só inventados e concebidos pela autarquia de Chaves do PSD. Foram desafios do Governo Nacional, que não souberam fazer a leitura das necessidades do concelho e do interior do país.
Pois se nós instalamos todas as grandes superfícies em chaves de hipermercados e depois queremos um mercado abastecedor, para abastecer quem? Quando nós sabemos desde o início que essas grandes superfícies têm redes de abastecimento próprio, quase sempre desligadas da região. Depois, para azar da autarquia do PSD, houve projetos, e isso já foi mais que falado, não vou bater mais no ceguinho, que se quiseram instalar em Chaves, que a autarquia não correspondeu a esse desejo de instalação e que se instalaram noutros concelhos do interior de Trás-os-Montes e que tiveram sucesso, nomeadamente em Bragança. Qual é aqui o erro da autarquia? Ter recusado aceder às pretensões de uma empresa que se queria fixar em Chaves, quando o podia ter feito, se havia que construir uma nave industrial, a autarquia podia ser até a construtora da nave. Tinha que ter capacidade de avaliar o projeto empresarial e capacidade de ficar a dona da obra, para que, se a empresa em si tivesse insucesso, o construído, o edificado, ficava na posse da Câmara, disponível para uma empresa seguinte. A candidatura da CDU à Câmara Municipal de Chaves ten algunha particularidade especial que non teña outras candidaturas que se apresentan? Toda a gente sabe que nesta campanha eleitoral a CDU fez uma notável abertura aos independentes. Dos 10 elementos que apresentamos na candidatura à Câmara, só 3 elementos é que têm ligação à CDU, os outros 7 são realmente cidadãos independentes, que a CDU teve um mérito. Trouxe gente com prestígio na sociedade civil, com nenhuma ligação à atividade partidária, para nós, gente que tem uma diversidade ideológica enorme, mas que, no contexto atual do Conselho, de uma crise tão grande e uma falta de perspectivas, quer em quem está no poder, quer nas alternativas, a CDU consegue espantosamente captar independentes para a sua lista e, olha, por exemplo, estamos a falar na questão empresarial, nós temos um empresário de sucesso, o Dr. Ricardo Guerra, que faz parte da nossa lista e que tem empreendimentos na área agrícola, exatamente na produção de batata e na comercialização de batata e outros mais diversos, por acaso aqui não vem, mas dizendo que os membros da lista para a Câmara, a CDU pede messas às outras candidaturas que se digam que os candidatos da CDU não têm uma competência para assumir a gestão. Mas diz uma segunda coisa, primeiro, nós estamos dispostos a trabalhar com todos os vereadores eleitos. E isso não é só uma ideia da CDU de Chaves ou da candidatura do Manuel Cunha para a CDU em Chaves. É uma tradição nacional da CDU. Desde logo, um presidente da Câmara tem que ter uma capacidade de direção, de mobilização, de congregação, que, com todo o respeito pessoal, e toda a gente sabe que eu tenho muito pelo António Cabeleira, ele não tem demonstrado no exercício das suas funções. Aliás, quem vê um jornal local que fez uma pergunta, o que é que o motiva a ser candidato? O único candidato que disse, porque considero que tenho um conjunto de características pessoais e de experiências que me habilitam a ser um bom Presidente da Câmara, fui eu. E pode passar por um certo ato de vaidade. Eu tentei que não, porque eu entendo que quem se candidata a Presidente da Câmara deve o fazer, não só pelas dificuldades do Conselho, porque, honestamente, se for pelas dificuldades do Conselho, pode haver 40 mil candidatos, que são os eleitores, e o Conselho está tão mal que todos queriam ser Presidentes da Câmara. Eu, quando assumi, e continuo a assumir, se quiserem com teimosia, mas com uma persistência, que o cidadão eleitor que sabe que vota na candidatura da CDU, neste caso na candidatura do Manuel Cunha pela CDU, sabe que ele não vai desaparecer, que ele não se vai zangar com a lista na qual se suportou, que ele não se vai zangar com a CDU e que vai reproduzir ao longo dos anos, como tem feito ao longo de 16 anos, e eu desafio outras forças políticas que se apresentaram com candidatos ao longo destes 16 anos e que sucessivamente esses candidatos são derrotados e desaparecem da atividade política municipal. Faça-se justiça que a CDU, o projeto que apresenta, tem uma continuidade e uma persistência, se quiserem, uma experiência, na qual nós sentimos de uma forma completamente diferente neste processo eleitoral, nós não chegamos ainda à campanha formal,
que há um acolhimento na cidade e que não passa pelos nossos meios de propaganda, que são nitidamente os mais pequeninos de todos. Defensa intransigente da autonomía do Hospital de Chaves. Que facer politicamente para conseguir o que parece unha luta sin fin? A decisão de criar o centro hospitalar foi de um governo do Partido Socialista e foi feita da pior maneira possível. Foi criado por decisão do governo e não por necessidade nem das populações, nem dos profissionais de cada uma das unidades hospitalares que foi integrada. Isso é péssimo, criou-se um mau ambiente. Mas fez-se um conjunto de promessas que ao longo destes 10 anos, em relação à unidade hospitalar de Chaves, foram completamente menosprezadas e nenhuma foi cumprida, nenhuma das promessas essenciais. É importante que haja um centro hospitalar e que haja um hospital com características do Hospital Central em Vila Real. Eu trabalho lá parcialmente, trabalho aqui no hospital também parcialmente, mas acho que para a região de Trás-os-Montes toda é muito importante que haja um hospital central. E só pode haver um, e é em Vila Real, ponto final. Mas isso não quer dizer que se esvazie o Hospital de Chaves. Mas isso não quer dizer que todo o projeto que está escrito e que os sucessivos, eu escrevi um artigo no jornal, dizendo que os ministros da Saúde, os secretários de Estado, e há um que é de cada terra. Sim. Os conselhos de administração mentiram sistemática e deliberadamente ao longo de todos estes 10 anos, porque nunca houve um projeto sério para o Hospital de Chaves que correspondesse àquilo que era dito em público. Em 2016, já na vigência deste governo e deste Conselho de Administração, eu aceitei ser o responsável na direção médica pela unidade hospitalar de Chaves e apercebi-me rapidamente que nada daquilo que me tinha sido proposto e dos desafios que me tinham sido feitos ia ter correspondência do que ia ser implementado no terreno. Mas também não pode o Presidente da Câmara de Chaves, no mês de julho, reunir com o Ministro da Saúde e a seguir fazer um comunicado a dizer está tudo resolvido, vai tudo correr bem, porque ele sabe que é mentira que vai tudo correr bem. Defender a qualidade de servicios públicos e, entre outros, a abolição das portaxes. Sinceramente, acha que isso vai acontecer algum dia? Nós esperámos muitos anos que as acessibilidades ao interior fossem completadas. A decisão de fazer umas acessibilidades topo de gama ou menos topo de gama não passou pela região, foram decisões nacionais. Os custos elevados das autoestradas são reais, não são inventados. Agora, se ao fim de estarmos estes anos todos isolados, decidiram fazer autoestradas que têm custos significativos, prometeram que essas autoestradas não iam ser pagas pelos utilizadores. E agora, numa altura de crise, eu dou um exemplo, eu gasto para trabalhar nos dias em que vou trabalhar ao Hospital de Vila Real, que são 4 dias por semana, gasto a mais 1.800 euros em portagens que não gastava antes da sua introdução. E acho que esse também é um condicionante forte ao desenvolvimento económico da região. Estamos no centro histórico de Chaves. Mantém-se a degradação do centro histórico, mantém-se uma lentidão, para não dizer uma paralisia, na recuperação do edificado que está degradado. Avançou-se muito pouco. Esta zona da cidade, a própria praça do município onde aqui estamos, tem muito pouca vida. Quem conhece o Pepe é de origem espanhola e quem conhece a vida que há no centro das praças maiores de Espanha, eu vivi um ano em Salamanca, e Salamanca... Isso é algo à parte. Claro, sim, mas de uma maneira geral, não faz sentido que ao fim de 16 anos de Câmara do PSD, o Jardim das Freiras, fora dos períodos de eventos, seja e fora das aulas, necessariamente, seja um sítio que já não é o centro da cidade, que tem muito pouca atratividade para os turistas, mas também esta praça do município, que tem uma igreja tão bonita que está na nossa frente, que tem o Museu da Região Flaviense, que tem a sede da autarquia, que está ao pé do castelo, seja tão morta. Não há aqui uma iniciativa, não há esplanadas, não há quase nenhum tipo de animação. Dinamizar comércio, restauração...
etcétera, etcétera. Señor Cuña, quen ten que dinamizar? A Cámara Municipal ou os empresarios das distintas actividades comerciais da cidade? Há responsabilidades de uns e há responsabilidades de outros. Eu volto a dizer, o modelo de sociedade que nós criamos em Portugal, na União Europeia, mas se calhar Portugal é o melhor exemplo, mais quase do que qualquer país, esvaziou o comércio tradicional para os centros comerciais. Eu não sei se há algum país na Europa onde os centros comerciais dominem e esmaguem tanto como em Portugal. E nós fomos tendo aqui sucessivamente, quase praticamente não há nenhuma grande empresa na área dos centros comerciais, dos hipermercados, da grande distribuição, que não tenha instalações na cidade. E isso necessariamente esvazia o centro histórico. E uma parte importante do comércio tradicional situa-se no centro histórico. Depois era preciso rediscutir, porque houve uma altura que se pensava que a questão era do estacionamento. Há uma altura em que se discute, eu assisti a uma parte da gravação da entrevista que fez ao Dr. Nuno Vaz, ao candidato Sim. do Partido Socialista, que pode não ser tão nítido que a retirada dos carros do centro histórico contribua para a revitalização. Eu vou dizer uma coisa que vai confundir as pessoas. Nós temos discutido isso. O interessante de uma lista que tem 3 pessoas ligadas à CDU diretamente e 7 independentes é a riqueza do diálogo. E, por exemplo, um dos pontos que nós propomos é que a circulação automóvel na cidade tem que ser rediscutida. Porque não é dizer que o que está é para mudar tudo, é dizer, tem que se fazer uma reflexão sobre se este modelo de circulação, eu vou dizer coisas que confundem as pessoas, mas alguém duvida que o interromper o trânsito na Ponte Romana prejudicou a Madalena? Eu não estou a dizer que não foi uma boa opção, não estou a dizer que não foi até uma opção inevitável pela estrutura da ponte. Eu estou a fazer... Eu sou médico e muitas vezes a colocação da pergunta bem feita é metade do caminho para identificar o problema e o resolver. Alguém acredita que fechar a Ponte Romana ao trânsito beneficiou a Madalena? Ou todos nós temos a percepção que do ponto de vista de desenvolvimento comercial e de atividade comercial prejudicou? Eu não estou a dizer que se retome, estou a dizer que se faça uma reflexão. Um dos membros da candidatura dizia uma coisa que é polémica. Ele disse, fecharam o trânsito na Rua Direita. A Rua Direita não deixou de continuar a definhar. Não fecharam no Olival. O Olival, a Rua do Olival, está próspero. Eu não penso que este raciocínio mecânico seja para fazer, mas pelo menos merece uma reflexão sobre como é que nós vamos, sem tabus, discutir isto. Porque nós criamos uma situação de quase automóvel ou dependência, que não é saudável de todo, mas é real, né? E, portanto, pode merecer uma reflexão. Como vê, desde esta parte da Eurocidade, a mesma, a Eurocidade? Acho que a Eurocidade não pode ser principalmente uma proposta propagandística. Tem que ter conteúdo específico. E depois faço, por exemplo, uma crítica. Se há tanto tempo estamos a fazer a Eurocidade, como é que a questão da poluição do Rio Tâmega não está bem esclarecida? A Eurocidade não pode servir só para algumas coisas. Tem que ser um espaço franco, aberto, de discussão com os autarcas espanhóis, porque depois, quando, entre aspas, dá jeito na campanha eleitoral, o Presidente da Câmara ou as estruturas ligadas à Câmara podem insinuar que uma parte da poluição do Rio, o que me parece que de todo pode ser verdade, que vem já de Espanha para Portugal. E eu atrevo-me a dizer, e depois nós cá acrescentamos muito, Mas a Eurocidade também pode servir para fazer uma reflexão sobre isso. Resumindo, há também quadros comunitários, projetos que implicam a cooperação, é uma forma de obrigar à cooperação, e tudo o que é cooperação internacional parece-me positiva e útil. Às vezes sinto que há demasiado show-off e menos conteúdo. Mas eu sei que da parte do município de Chaves há
demasiada informação sobre a Eurocidade, como se a Eurocidade às vezes fosse a panaceia que resolvesse todos os problemas, e na nossa prática do dia a dia vê-se pouco. Senhor Cunha, você vai e ganha as eleições destas autárquicas. Esperemos. Ben, 100 días é o normal para valorizar un pouco a marcha do novo goberno. Eu voulle dar 2 aniños para que me diga si en eses 2 anos non ten cumprido 20% do seu programa, se dimitiria. Não tenho, ao contrário dos outros candidatos, nenhuma ambição pessoal em ser Presidente da Câmara. Nenhuma. Tenho um trajeto, tenho uma profissão, estou contente com a minha vida, não dependo em nada de ser Presidente da Câmara para mudar a minha vida. Quando muito para mudar para pior, né? Mas para melhor não. E aceitei e tenho aceito candidatar-me pela CDU ao longo destes anos por uma conjugação de 2 dados. Por uma obrigação cívica. Sim. E por achar que a situação de degradação do Conselho se vai aprofundando. E também digo que a culpa não é só da Câmara, há culpas dos governos nacionais. Nós até lançámos uma proposta, que era Chaves liderar um movimento nacional do interior das autarquias que apresentasse uma plataforma de reivindicação comum que podia incluir a saúde, a justiça, as portagens e outros. A pergunta que me faz, eu acredito que estando eleito as coisas melhoram. Se me faz a pergunta assim, admite demitir-se se não tivesse sucesso? Com certeza que sim, porque eu não tenho nenhum apego ao poder. Muito obrigado, Sr. Cunha, e moita sorte.